Eu brigo às vezes com as minhas filhas. Vai para a escola, leva a mochila. Vai para a igreja. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o pastor Antônio Amora trará a palavra para a gente. Eu peço, em todo momento do culto, irmãos, a gente precisa estar ligado a Deus. Agora a gente precisa, mais ainda, para que a gente não escute apenas a palavra de Deus. Escutar é óbvio que a gente vai escutar pelo menos parte dela, irmãos. Mas que a gente possa realmente ouvir, não só com os ouvidos, mas com o nosso coração, e que Deus possa plantar a palavra dele aqui no nosso coração, para que ninguém venha tomar, que a gente possa esconder aqui, ó. Esconder, irmãos. Haverá um dia, irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. Haverá um dia, irmãos, que nem em Jerusalém e nem em lugar nenhum, irmãos, conseguiremos um espaço, irmãos, para adorar a Deus. Mas aqui dentro, irmãos, tem que estar guardada a palavra de Deus para a gente poder orar a Deus, nos guardar. E haverá momentos, irmãos, que o justo viverá pela fé. Pela fé, irmãos. Só isso, irmãos. Quem tem pouco, vai ter pouco. Quem tem médio, vai ter médio. Não perde a oportunidade, irmãos. Jovens, adolescentes. Esse é o momento, irmão, da gente ficar sentado, quieto. Se ficar em pé, intercedendo, irmãos. Se não tiver onde sentar, fica quieto, irmãos. Ouvindo e dando glória só à palavra de Deus. Amém, irmãos? Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículo 39, a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, 22, versículo 39. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas o conteúdo espiritual é o mesmo. Amém? Jesus saiu, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou ao lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Podeis tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmão, eu quero compartilhar aqui com a igreja. O pastor nos cedeu 30 minutos para estar aqui trazendo um pouco mais da parte do Senhor. Estava meditando, assim, quando o pastor nos ligou, né, irmãos, na palavra do Senhor. E aí o Senhor me levou a esse tema, que eu tenho como um tema, a importunação na oração. A importunação na oração. Jesus, irmãos, ele é o exemplo fundamental a respeito de oração. Nós sabemos, a Bíblia nos relata isso. Jesus, ele no seu ministério aqui na terra, ele era dotado das duas naturezas. A natureza humana, como eu e você e qualquer um de nós. E a natureza divina. Na natureza humana, ele disse: Pai, eu tenho sede. Sentiu sede, sentiu canseira.
Mas na natureza divina, ele dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. Na natureza divina, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta tem vida. Eu dizia agora há poucos dias, ali em Sorocabana, tem crente hoje, irmão, que perde a Santa Ceia por um aniversário, por uma festinha qualquer. Uns anos atrás, meus irmãos convidavam eu para estar participando, assim, reunião com a família, sempre no domingo à tarde. Eu dizia: não, essa hora é hora de eu estar preparando para ir adorar a Deus. Aí até que chegou um ponto, eu só dizia isso. Eles mudaram todinho o cronograma. Se sabe que eu tenho culto, então eles vão fazer num horário que não é culto. Aí nós se reunimos. Porque, irmãos, ou eu vivo a Bíblia Sagrada, ou eu não vivo. Porque Jesus quem disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou nós damos prioridade à obra do Senhor primeiro, ou então nós não estamos cumprindo o que a Bíblia ensina. Pois bem, Jesus, sabendo do momento mais cruciante, ele pega os seus discípulos, aqueles que eram mais íntimos, e ele sai a caminho chamado caminho de Getsêmani, e ele vai para um momento da oração. Chegou um determinado distância, Jesus disse para os seus discípulos: fique aqui, mas fica orando. Ore comigo. Ore comigo. Eu vou mais além. Uma coisa que eu aprendi aqui, irmãos, eu estava meditando hoje. Tem momento que você tem que levar alguém, mas tem momento que é você e Deus. Não adianta você chamar ninguém. É por essa razão que o tema aqui, que Deus colocou no meu coração, é essa: a importunação na oração. A vida do crente, ela tem que ter uma vida de constância em oração. Eu quero desde já parabenizar aqui a atitude da nossa pastora, que colocou as irmãs em oração e jejum. Já quantos meses, pastor? 4 meses atrás. Você não pode orar no dia da festividade, não. Não é no dia. Fazendo as coisas de qualquer maneira, não. Todos nós, como ser humano, nós temos que ter uma prevenção da saúde. Tem ou não tem? Segunda-feira eu vou saber o resultado do meu check-up geral. Ah, irmãos, já está pronto na minha mão. Segunda-feira eu vou apresentar para o médico. Todos nós temos que passar por isso. Mas tem pessoa que deixa fazer as coisas quando a coisa está feia. Aí não tem mais jeito. A oração também não é diferente. O crente tem que orar antes. Para quando vir o mal, ele está preparado para resistir. Ele está preparado para resistir. Oração não pode ser instantânea. Oração, irmãos, de 5 minutos, isso não é oração. A oração, ela tem que viver uma vida de oração. Eu estou no meu trabalho, eu estou orando. Estou na condução, eu estou orando. Eu estou no mercado, eu estou orando. Por que temos que estar em oração?
Porque se cair um endemoniado ali, polícia não vai expulsar não, a não ser que seja crente. Tá, irmão? Não sai com polícia não. Sai com jejum e oração. Vida de oração. E estamos vivendo uma época que pouca oração. Saudoso pastor Daniel dizia muito isso. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quero dizer uma coisa para a igreja aqui, que aconteceu comigo. Recentemente, que eu tinha aí sido empossado em Gabriel Pisa. Cheguei lá, comecei a oração. Daí a pouco uma senhora morena, uma forte, lá desesperada na porta. De repente ela disse assim, fala para o pastor, para o auxiliar de trabalho, que vai na minha casa lá, que o meu filho está quebrando tudo lá. Aí eu pergunto, tem tempo para orar essa hora, irmão? Tem tempo? Peguei 2 obreiros, cheguei lá. Tinha 6 homens segurando ele. Do tipo do Daniel Rocha, assim, e uns pouquinho menor. 6 homens segurando um. E aí eu cheguei lá, quando eu olhei aquela cena, só que quando eu desci do púlpito, eu disse, Jesus, vai na minha frente. E cheguei lá, irmão, com autoridade. E quando eu cheguei, aquele pessoal tudo segurando, os 2 irmãos que já foram comigo também já segurou no pé. Falei, irmão, solta aí. Isso aqui não é porco, não. Pode soltar. Negócio aqui sai com oração. E quando o pessoal soltaram e falaram, moço, mas o senhor tem certeza? Eu falei, tem, porque o que está comigo é maior do que o que está com ele. E quando eu falei, sai, ele levantou e foi quase que bateu a cara na parede. Falei, Jesus, traz ele aqui de volta. Ele caiu na cama de volta. Quem é você? Eu sou servo do Deus Altíssimo. E vim com a autoridade dele para te mandar embora. Saia dessa vida. Deu uns berros e foi embora. Isso é momento e vida de oração, minha igreja. Outra coisa que eu quero passar para a igreja. Irmãos, pula-pula não é tudo oração, não. Não é tudo isso que é poder de Deus. A vida, ela tem que ser de contínua. Vida moderada, vida casta, vida plena com Deus. Porque você não sabe a hora que o vizinho o demônio pegar seu vizinho. E você ser preciso. Tá, irmãos? Disso aí. Eu já expulsei demônio vestido de pijama. E não dava tempo de trocar, irmão. Então você tem que sair. Ah, irmãos? Só que eu estava em condições de sair. Para fora da casa. Jesus, ele é o exemplo de oração. Fica aqui, eu vou mais além. E esse mais além era um momento cruciante. Pai, se é possível, uma tradução fala, se é possível, essa aqui fala, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. A Bíblia nos afirma, irmãos, e alguns estudiosos chegaram a dizer que quando Jesus, naquela oração de agonia, os polos do seu corpo gerava sangue, minava sangue. Que a Bíblia nos afirma isso, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então não era um momento fácil, irmão. Não era um momento fácil. Era um momento de angústia. De angústia. Isso aconteceu o quê? Pouco depois dele celebrar a última Santa Ceia. Pouco depois de Jesus celebrar a última Santa Ceia com seus discípulos. Quero dizer nesta noite, todos nós queremos participar
desta santa ceia, nesta noite. Isso aqui é chamado coisa santa. Santa. Se não está digno, não toque. Porque se tocar, vai morrer. É por essa razão que Paulo disse, é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes. E muitos que estão até dormindo. Está até dormindo. Porque a igreja, a nossa vida, ela tem que ser avivada com o Senhor. Vida avivada. Não é vida virando pirueta, pulando, fazendo aviãozinho, não. Muitas vezes isso não é vida avivada. Que eu já deparei, irmãos, no meu ministério, que Deus me deu. Não comprei pastor nenhum. E não bajulei pastor nenhum. Estava num culto. De repente o demônio pega, uma mulher entrou possessa de demônio. Isso é como o diácono, viu, irmão? Eu dei a instrução aqui para os irmãos aqui, com a permissão do pastor, para os diáconos. Tá? O seu ministério é aprovado quando você começar a expulsar demônio. Parecer endemoniado. E no momento mais que aparecia obrigado, meu filho. Endemoniado foi no momento meu como diácono. Como diácono. Mas só que eu quero abrir um parênteses aqui. Não pensa você também que expulsar demônio garante salvação. Tem outra coisa, viu, irmão? Que os crentes precisam observar. Porque tem pessoas que parece que ele tem amnésia. Tá, irmão? Cresce, que aparece o demônio, ele repreende, ele já pensa que é mais santo que todo mundo. Nós somos todos iguais. Mas só que nós precisamos ter uma vida pautada na palavra. Pautada na palavra. Tiago diz assim: não sede ouvinte esquecido, mas sim cumpridor da palavra. Senão, irmãos, hoje nós vivemos um tempo que muitos estão ouvindo, mas pouco cumprem. Pouco cumpre. Quando assim o demônio pegou aquela mulher, as irmãs saíram tudo para fora. Não é só as irmãs, não. Obreiro. Isso foi lá no Ipiranga, irmão. O pastor diz assim: Montou, vai lá expulsar aquele demônio. Jesus, vai na minha frente. Quando eu cheguei, o demônio se manifestou. Aí, irmão, foi repreendido em nome de Jesus. Ela esfregou a mão no olho, assim, no rosto. Onde que eu estou? Está na casa de Deus. Você pode dizer agora, o sangue de Jesus tem poder? Ela disse, o sangue de Jesus tem poder, então pode sentar. Quem endemoniado não fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando de vida de oração, minha igreja. Tem muitas pessoas confundindo vida de oração com movimento. Nem todo movimento Jesus está nele. Nem todo movimento. E uma coisa que eu passei recentemente para a igreja lá, que os crentes mais precisam buscar é o discernimento. Na escola bíblica, irmão. Na escola bíblica. É o discernimento. Porque quem não tem discernimento, irmão, vai atrás de qualquer barulho. Qualquer barulho. E precisa tomar cuidado, que tem uns barulhos que é estranho mesmo. Tem umas línguas estranhas que é estranha. Tá, irmãos? E quem tem o Espírito de Cristo de discernimento, discerne bem o que é certo e o que é errado. Aleluia. Jesus chega e faz essa oração. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando vinha a luta, irmão, não fica pedindo para Jesus tirar a luta, não ora para ela ir embora. Tá? Só ora. Só ora. Porque tem pessoas que quando não está preparado, quando vem a luta, o que é que eu vou fazer agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu sempre dizia uma palavra do nosso patriarca Abraão. Quando a coisa estava difícil, eu dizia, o Senhor proverá. O Senhor vai dar uma saída. O Senhor vai entrar com a providência. O Senhor vai me dar a vitória.
É assim, igreja, que nós precisamos concentrar na palavra do Senhor. A Bíblia nos fala de uma mulher que ela tinha uma causa com o juiz. E naquele tempo, as pessoas tinham possibilidade de ir até o juiz. Hoje é através de advogado. E aí ela ia todo dia. Senhor, resolve a minha causa contra o meu adversário. E aquele juiz, a Bíblia nos afirma que ele não temia Deus, nem respeitava homem algum. Mas como aquela mulher batia na porta da casa dele todo dia, ele disse, ainda que eu não tema a Deus e não respeito homem algum, todavia, como esta mulher me molesta, hei de fazer justiça por ela. Hei de fazer justiça. Jesus não recebe essas orações mesquinhas, não. Nós temos que ter um momento devocional de oração. E tem uma coisa, se tem causa difícil, faça como a Bíblia nos afirma. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e sobre a tua família e ora a Deus. E ora a Deus. E Ele vai entrar em ação. Não tem problema que a oração não resolva. Não tem problema que a oração não resolva. Não tem causa na justiça que a oração não resolva. Todas elas são resolvidas segundo a vontade do Senhor. Segundo a vontade dele. E esse homem foi, tá, irmãos? E resolveu a causa daquela mulher. A importunação na oração. Jesus volta para os discípulos e acha eles dormindo. Dormindo. Ah, irmãos. De tristeza. De fracasso. Humanamente. Jesus olha para eles e diz, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Orai para que não entreis em tentação. Se tem uma coisa que Jesus revela para o crente, irmão, é por meio da oração. Aleluia. Não tem outra coisa. Não precisa consultar profeta, não. A profecia está aqui. É só você se enquadrar com ela. A profecia está aqui. A revelação está aqui. O pão do céu está aqui. Só não alimenta quem não tem apetite. Que a ordem de Jesus é esta: examinai as Escrituras e tenha cuidado para que tenha a vida eterna. Tenha que examinar, irmão. Não é pegar na Bíblia, irmãos, como se estivesse pegando um gibi qualquer, não. Ou um livro qualquer, não. De outros autores. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo nos exorta a isso. Que toda a Escritura, divinamente, ela é divina, ela não é humana. Inspirada, quer dizer, ela recebeu o sopro divino. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que coisa linda, maravilhosa. Mas tem muitos crentes que não querem ser corrigidos pela palavra. E a palavra é ela que nos molda. A palavra é ela que nos capacita. A palavra é ela que nos dá autoridade. Autoridade divina não é autoritarismo. Autoridade divina é diferente. É na direção do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos
E achou de que forma? Dormindo. Dominado pela tristeza. Hoje nós vamos participar, igreja, para alegria. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Eu vou repetir, alguém não entendeu ainda. Nós vamos participar com alegria, porque Jesus ressuscitou. Na noite que Jesus estava celebrando a última Santa Ceia, os discípulos participaram com tristeza. Porque o mestre disse, daqui a pouco, você entregue nas mãos dos algozes, e eu vou ser crucificado. Mas só que tem uma coisa, eu vou participar com vocês lá na glória. Aleluia. Igreja, participa da Santa Ceia com convicção da sua salvação. Crente não participa da Santa Ceia para ser salvo. Ele participa porque é salvo. Aleluia. Por que não participa para ser salvo? Porque se não tiver em condição, não tem salvação. Jesus vem e fica a mesma coisa. Tá, irmãos? Ele achou-os dormindo. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava dizendo, o momento é cruciante, mas se eu não for, vocês não terão vida. A vida está na pessoa de Jesus. Aleluia. Abraão, um dos que foram considerados biblicamente o pai da fé, ele orou de uma certa forma, irmãos, incessantemente. Quando isso aconteceu, quando Deus estava para destruir a cidade, de Sodoma e Gomorra. E Abraão sabia, Deus comunicou com ele. Outra coisa, irmão, quando a profecia é de Deus, você sente tranquilidade. Sente tranquilidade, não fica com pesadelo. Quando é de Deus que o profeta fala, você vive uma vida tranquila. Espera o cumprimento dela. Tem muitos crentes, irmão, que tem promessa, mas ele não faz com que a promessa se cumpra na vida dele ou na vida dela. Deus pode ter te prometido, mas se você não te manter a vida de oração, irmão, essa promessa, ela não vai cumprir. E Abraão, sabendo que o seu sobrinho Ló estava lá, e o anjo lhe disse, eu vou destruir. Abraão entra na intercessão, e ele começa, Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir esse mesmo? Olha que conversa íntima, irmão, com Deus. Eu não sei se você já falou com Deus dessa forma. Eu já falei. Irmãos, quando a minha filha estava desenganada pelo médico, dizendo que ela ia viver o resto da vida dopada de remédio, eu falei, não. Eu falei na cara de um macumbeiro, que era o médico. Eu falei, meu Jesus não ordenou isso. Ele estantalou os olhando em mim, mas você crê assim? Eu falei, lógico que eu creio. Aleluia. Lógico que eu creio. Ele me chamou. E como que eu não creio? Na noite eu fui para a oração. Jesus é com o Senhor. Glória a Deus. Está aí, ó. Glória. Sem salvo. Tá, irmão? Sem tomar um remédio. Aleluia. Sem tomar um remédio. Efeito de oração, minha igreja. Efeito de oração. Eu já vi muitos crentes, irmão, que a gente acaba de orar por ele e corre para o médico. Ô, meu filho, a oração, quem pede a oração precisa crer. Precisa crer. Senão não adianta nada.
Tá, irmãos? Não adianta nada o pastor orar. Senão o crente vai viver aquela vida, vocês orem por mim, vocês orem por mim. E vai ficar um crente 6 horas. Tá, irmão? Vocês orem por mim. E ele mesmo não tem convicção que Jesus pode entrar em ação na vida dele e da família. Tá? Entrega a tua vida, entrega a tua família ao Senhor. Se tem alguém afastado, Jesus vai trazer. Se que tem alguém desviado, Jesus vai trazer. Mas isso só gera com efeito da oração. Uma vida plena de oração. E Abraão foi baixando, irmão. Aí o anjo respondeu, não, por amor dos 50 não vou destruir. E ele foi abaixando. Até que não tinha 5. Tá, só tinha Ló com a sua família. Tá? E aí, o anjo lhe disse, sai depressa daqui. Sai depressa. Tá? Porque a ordem que nós temos é destruir esta cidade. Mas Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão. A intercessão de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. As horas não permitem, igreja. Mas o assunto é muito vasto. Poderíamos dizer vários homens que teve bons resultados por meio da oração. Moisés, o maior legislador do povo de Israel. Um homem que a Bíblia nos afirma que falava com Deus cara a cara. Tinha as mesmas fragilidades nossas. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você também tem possibilidade de falar com o Senhor face a face. Aleluia! Face a face. É como dizer, você está orando aqui, Jesus fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. Eu tenho uma conversa particular com o Senhor. E começa a expressar tudo para Ele. Se tem um que o crente pode expressar, é para Jesus. Aleluia. Desde o início aqui do culto, irmão, eu sei que nem todos prestaram atenção. Os louvores estão tudo coincidindo com a oração. A oração. E eu não sabia o louvor que as irmãs iam cantar, que aí ia cantar. Tudo coincidindo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Intercessão na oração. Vida de oração. Quem tem uma vida de oração é um crente pacífico, moderado. Não é carrancudo. Viu, irmão? Crente carrancudo é porque está faltando a transformação. Tá? Crente bicudo, qualquer coisinha sai bicudo. Tá, irmão? Se o pastor enxertar um pouquinho na mensagem, porque aqui não tem negócio, irmão, de ficar fazendo cafuné na cabeça de A e de B, não. Jesus foi muito a fundo. Hoje, a gente como humano é que fica minimizando um pouco. Fica minimizando. Mas com Jesus não era assim, não. Você já leu na Bíblia um discurso que Jesus estava ministrando? É a pouco um saindo para um lado, outro para o outro. E os discípulos perguntaram, Senhor, está todo mundo embora. Como quer dizer, vai ficar só nós aqui? Hã? Jesus olhou e disse assim, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Se vocês forem, eu tenho as pedras para clamar no meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Mas meu nome não vai deixar de ser glorificado. Aleluia. Aleluia. É o que eu quero visar com isso, que enquanto houver remanescente no reino de Deus, a vitória da igreja. A vitória da igreja. Enquanto tiver homens e mulheres de oração. Aleluia. Maneuzinha, que está aqui sempre no ciclo de oração. Pode contar os que vêm. Viu? Tá? Irmãos, aí nós vamos para a Bíblia, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Tá? Segundo as Crônicas 7:14.
Este povo que chama pelo meu nome. Não é só chamar, não. Ah, papai, estou aqui. Tá? Estou aqui, Jesus. Eu tenho misericórdia de mim. Tá? 5 minutos de oração sim, e o restante de pé, murmurando. Tá? Não é assim, não. Esse povo que chama pelo meu nome. Primeiro, ó, se humilhar. Oração sem humilhação. Oração não pode ser mecânica. Oração não pode ser copiada. Oração é intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Este povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E o que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Oração só é respondida se o crente se converter das suas más atitudes. Tá, irmãos? Dos seus maus conceitos. Porque hoje é uma onda, irmão. Que tem crente que fala assim, mas o texto diz assim, mas eu penso assim, não. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Tá? Paulo diz assim, ó, quem tem a mente de Cristo, ele é bem discernido e ele não é discernido por ninguém. Ele não precisa ser ensinado, porque ele tem discernimento. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Quando nós vemos, finalizando, Oséias 6:3. Tá, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo ao Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Eu preciso conhecer ele, mas ter certeza se ele me conhece. Eu preciso dele, mas preciso saber se ele está em mim. Se ele está em mim, o que Jesus disse? Aquele que crê na minha palavra e as observa, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Que a gente mais vê hoje é crente dizendo, eu estou fraco, pastor. De vez em quando eu ouço lá, aqui não tem não, né, pastor? Aqui não tem não, tá, irmão? Mas de vez em quando eu ouço lá, pastor, olha por mim que eu estou fraco. Parece galinha Angola, irmão. Só tem 2 coisas, e eu não arredo o pé disso, que fortalece o crente. Vem do vendaval que vier, oração e a palavra. Oração e a palavra. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos em sua presença e a sua